RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite, Rio Grande do Sul. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Canais 24 e 524 da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Você também pode assistir a nossa programação em todas as plataformas digitais. No Facebook, no YouTube, no Twitter. RDC TV. Na edição do Outras Palavras de hoje, estamos recebendo a pintora e fotógrafa Lu Borghetti, que é pintógrafa, é isso, Lu? Boa noite, adoro Lu. Boa noite, um prazer estar aqui nessa televisão maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Viva a RDC. Eu queria te apresentar a RDC TV. Nossa. Essa é a primeira vez, muita alegria em te receber aqui no nosso estúdio. Eu queria entender, assim, Elisete Helena Borghetti, Lu Borghetti. Como é que esse batismo acontece e tem inspiração a partir da ensaísta, da psicanalista, da filósofa, da intelectual Lu Andréa Salomé, uma russa, né? Uma mulher maravilhosa. Como é que isso acontece de... Isso foi uma brincadeira, né, na verdade. É engraçado que o meu nome é sempre... Eu acho que eu tenho um problema gravíssimo de identidade. Eu nem sei bem exatamente quem eu sou. Porque se a minha mãe, quando resolveu que meu nome seria Elisete, por causa da Elisete Cardoso. Isso foi legal. A divina. A divina, não é? Então, mas eu gosto mais de Helena, que é o meu segundo nome. Sim. Aí, quando foi passando o tempo, nunca tive apelidos nenhum. E lá pelos 29, 30 anos, estava separando, eu conheci uma pessoa muito genial, que era um psicanalista genial, uma pessoa importantíssima na minha vida e que me ensinou muitas coisas, entre elas me apresentou a Lu. Porque, como ele era psicanalista e a gente tinha muito... Eu adoro esse assunto. É um assunto que eu passei, a partir daí, estudar e ler bastante. Mas, como, evidentemente, curiosa. Como toda boa Alice, no País das Maravilhas. Ou não, atualmente. E aí, ele começou... Quando eu dava uns pitacos psicanalíticos, por exemplo, Deus errou... Quando inventou que a mulher seria mais complexa biologicamente que o homem, ela errou. Pronto. Então, quando eu dizia esse tipo de coisa, ele dizia, lá vem a Lu com as suas ideias divergentes ou diferentes. E aí começou as pessoas... Eu não sei como é que aconteceu. Isso foi acontecendo e é bem como o nome dela, porque eu disse Lu, L-U, não. É L-O-U, ou nada. E um dia, quando eu estava fazendo uma exposição, um crítico de arte carioca, o Leonel Kass, que é bárbaro, genial, ele disse, Lu, eu acho que teu nome fica mais sonoro, Lu. E aí teve que mudar de Elisete, aí ficou Elisete Lu Borghetti, porque as pessoas pensavam que eram duas pessoas diferentes. Não, é a mesma, acho. Quando a Elisete encontrou a Lu, foi uma união tranquila, estável, uma incorporação? Não vão se encontrar. Não vão se encontrar. Não há possibilidade. Mas e quando encontram as Alices, então? E quando tá com a Lu. A Elisete é a entidade mais séria, mais, assim, capricorniana, mais cheia de... mais dogmática, tudo assim. A Lu não. A Lu é um ser livre, completamente, eu acho. Agora, assim Lu, ou Elisete, ou Helena... Ou Borghetti, ser tantas assim, não seria dividir a dor e multiplicar alegrias? Claro que sim. Eu acho que eu sou... duas palavras me definem, eu acho. Intensidade e curiosidade. Agora, então, tu imagina como é que eu posso conviver com essas duas coisas. Então, eu sou um ser extremamente ansioso todo, porque eu sou todas as possibilidades de ansiosa. Curiosidade, eu leio tudo, eu estudo tudo, eu vejo tudo, eu quero tudo, entendeu? Aí, quando eu caio de cansaço, é um cansaço, assim, absurdo, entendeu? Mas aí eu já fico dormindo um pouquinho, 4 horas, e já quero começar tudo de novo. Bem, você vai ter que me permitir lhe tratar por Lu até o final do nosso bate-papo aqui no Outras Palavras. Uma das possibilidades. Né? Você nasceu em Chapada, né? Considerada a simpatia do Alto Uruguai. Nossa. Né? É uma cidade que tem 10 mil habitantes, né? Pequenininha, linda. E eu vi aqui tudo acontecia no entorno da Praça da República. E uma cidade de alemães. Nós somos italianos, eu, inclusive, com cidadania e tudo, então era difícil. Agora, quando você se transfere de Chapada
para a capital do estado, o que a Lu Borghetti ou a Elisete esperava encontrar na cosmopolita Porto Alegre? Primeiro que foi passar, a gente passou de Chapada para Carazinho, porque a minha família, do meu pai, minha mãe era de Chapada e meu pai é de Carazinho. Borghetti é de Flores da Cunha, na verdade, toda a família Borghetti. Eles foram para Carazinho, eu fiquei até os 7 anos em Carazinho. E fiquei só 1 ano em Chapada. E quando a gente veio para Porto Alegre, a viagem foi uma viagem muito bizarra e estranha. E uma época que as estradas eram de chão, né? E quando chovia muito, os caminhões tinham que ficar parados na estrada. Isso eu me lembro, quase como cenários de teatro. Sempre foi isso. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fiquei muito impressionada, porque eu não imaginava, eu não sabia o que era edifício, né? Como que era essa coisa dessas acumulações, assim. Mas eu achei divertido. Divertido. Eu li aqui você, num ensaio fotográfico, agradecia um fotógrafo por ele... Vamos voltar a falar em Alices aqui. Por ele ter capturado a Alice que existia em você. Pode ter sido o Tonico Alvarez. Acho que o Tonico fez o último ensaio fotográfico meu que eu amei, porque teve muitos fotógrafos que fizeram fotos minhas muito legais, mas o Tonico fez uma série agora belíssima. E aí, novamente insistindo com essa questão de tantos nomes e de tantos personagens, Alice, Elisete, Helena, enfim. Alice seria um heterônimo da Lu? Pois é, a Alice eu acho que é mais amplo ainda. Eu acho que eu fiz uma série de trabalhos concomitante com outro assunto que eu ando desenvolvendo desde a exposição do Margs, que eram as possíveis paisagens. Eu comecei a ficar com interesse, porque eu sempre tive medo do livro Alice no País das Maravilhas. É um livro assustador. Não é livro para criança, é um livro para adulto. Ele mexe com coisas muito sérias de todos nós. E eu, quando eu tive coragem de enfrentar esse livro, porque eu queria saber por que eu tinha medo desse livro, até dos filmes, né? E eu vi coisas... Aí eu vi uma coisa pop, eu vi uma Alice masculina, feminina, uma criança, um adulto. A Alice são todas as possibilidades. Aí eu achei tão contemporâneo o que eu descobri dessa Alice, que eu intitulei essa série, meio pop minha, que é bem desconhecida do público, e que eu não fiz exposição dela ainda, e já não tenho mais quadro nenhum, que eu chamei de Somos Todos Alices. Homens, mulheres, crianças, gato, cachorro. Por quê? Porque somos todos um pouco medrosos, um pouco audaciosos, um pouco curiosos, um pouco ansiosos. Entramos em buracos, saímos de buracos, crescemos, diminuímos. E todas essas formas existem em Alice, né? Perseguimos coelhos, choramos vales de lágrimas, como ela disse, se afogar no lago das lágrimas dela. É maravilhoso, né? Bom, eu li um artigo que a querida Lia Luft escreve sobre o seu ateliê, mas sobre a Lu Borghetti, naturalmente, né? E como Lia, eu lhe perguntaria assim, quantas Alices podem residir, né, viver naquelas inúmeras, eu já estive no seu ateliê, caixas com tampos de vidro. Pois é, a Lia... Beijo, Lia, que é certo que ela vai assistir. Sim. E ela, além de minha amiga... Aliás, nós queremos convidá-la aqui ao vivo para que a Lia Luft seja. Eu já falei para ela, agora ela vai ter que vir. A Lia é minha amiga há muitos anos e faz aula comigo, por exemplo, hoje ela que concedeu o direito de tirar a aula dela de quarta-feira de manhã. E passou para amanhã, porque é o dia que ela pinta. Então, a gente tem uma relação muito linda. O dia que ela chegou no meu ateliê, escreveu uma crônica e ela foi para casa encantada, isso tem acho que uns 20 anos, não, menos, 15, eu não sei, não sou boa de números. E ela, uma semana depois, alguém me ligou e disse, tu já viste a 0 Horas de hoje? Aí eu abri e estava lá uma crônica, Lu Borghetti, O Mar de Todos os Naufrágios, que foi um quadro que hoje está com ela, evidentemente, porque depois disso era só dela mesmo. Ela viu um quadro e percebeu toda essa natureza linda que havia nesse quadro e no olhar dela, né? Ela escreveu coisas belíssimas a meu respeito e do meu trabalho, muito lindas, lindas. Lu, é impossível te reencontrar e não comentar absolutamente nada sobre o teu look, né? Esse cabelo crespo é de Medusa? Quem olhar pode virar estátua de sal. Pode. Esta gravata é um Picasso original. Original, verdadeiro. Olha que maravilha. Eu vou andando para a rua sem medo. Sem medo. Foi Picasso que disse que a arte não pode ser casta, né? Foi. Entre tantas coisas ele diz maravilhas. A sua arte, ela
ela é casta? Eu acho que não existe boa arte sendo casta. Eu acho que a arte tem que ter pimenta, de alguma forma. O problema é que hoje eu acho que as pessoas estão confundindo um pouco as coisas. Porque estão entendendo, talvez, essa palavra castidade como uma coisa muito... Eu quero crer que não, mas parece que é uma coisa muito sexual. Que não é isso. A arte denuncia coisas, mostra possibilidades. Portanto, ela amplia a visão de mundo e não restringe a visão de mundo. E eu acho que o que está acontecendo, que eu ando vendo, tristemente vendo, essa fobia, esse desespero dessas pessoas criticando o que os artistas estão fazendo. O artista sempre foi um ser que denuncia coisas, que fala. Você está se referindo, por exemplo, a pedofilia, zoofilia, aspectos religiosos? Diretamente a essas bobagens todas que as pessoas estão dizendo. Olha, veja bem, eu escrevi um artigo sobre esse assunto que acabou não sendo publicado. Porque é o seguinte, todos nós sabemos que no interior existe uma coisa chamada o quê? Barranqueada, não é? Sim. Que os meninos usam os animais. Isso é uma coisa que existe a vida inteira. Eu não sou juiz de nada, de saber se isso é certo ou se é errado. O que sim é uma coisa comum. Eu não estou fazendo apologia de coisa nenhuma, apenas os artistas que colocam isso na tela, não estariam justamente dizendo, ei pessoal, vamos atentar para isso e fazer uma separação. Por que será que o artista, ao fazer, seria tão idiota de denunciar uma coisa tão horrível de uma forma tão direta? O artista não faz isso. Faz o artista é um ser pensarem. Pensante. E aí ele provoca aqui pensamento. O pensamento. Ele provoca o pensamento, só que o pensamento está ficando encapsulado. Mas se provoca o pensamento com a gama de artes mostrando coisas tão maravilhosas, não nos sugere que nós poderíamos estar vivendo simplesmente num paraíso sempre, eternamente? Se a arte que a arte sugeriria que nós estaríamos sempre num paraíso? Sim. Se não mostrasse esses aspectos, digamos assim, mais instigantes, né? Como pedofilia, zoofilia, eu vejo tão religiosos. pouco aspecto de paraíso no mundo, desde que eu vim ao mundo, que, na verdade, a gente inventa oásis para poder sobreviver. Porque, a bem da verdade, a vida é complexa, difícil e cheia de preconceitos que são, assim, muitas vezes nós de nós próprios. Esse é o pior de todos. Na última semana, nós fomos sacudidos aí com opiniões controversas com a obra do Fernando Baril, exposta no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, lá no Marques, né? É a obra que, o nosso laçador vestido de prenda. Pois olha só, adorei. Obrigado por fazer essa pergunta. Eu nem vou dizer que eu gosto ou não da pintura do Baril. O Fernando foi meu professor há muitos anos atrás. O artista, toda a exposição do Baril é uma exposição que trata da vida com uma certa ironia, com uma certa brincadeira e com coisas muito sérias. Por exemplo, essa obra, eu olhei, analisei ela de cabo a rabo. Ela não, em nenhum momento, em nada, ele sugere sequer qualquer relação de coisa engraçada em relação à nossa estátua mor da cidade, que é o laçador, né? Sim. Que é a cara do laçador vestido com um vestido de prenda. E, se vocês notarem embaixo, já não é mais uma pessoa. Está dentro de um estande, uma coisa onde se põe vestidos. Na verdade, aquilo ali está fazendo uma homenagem a todo o nosso folclore, a toda a nossa cultura, de uma forma super séria, porque mesmo que ele botasse um laçador rindo, de boca aberta, mesmo assim, teria que ver a obra completa do Fernando para poder, ou de qualquer artista, para tecer um comentário e dizer aquilo é abusivo, aquilo é isso, aquilo. É ridículo. Ontem eu comentei isso no meu ateliê. Uma aluna minha que foi com a filhinha dela pequenininha, ela disse, Lu, não posso compreender onde é que as pessoas estão entendendo o quê. Eu vi um quadro bonito só, um quadro engraçado só. Não, isso já não pode mais ser, porque nós estamos ficando muito chatos. Nós estamos conversando no Outras Palavras de hoje com a artista Lu Borghetti. Voltamos logo após o intervalo para o segundo bloco. Já voltamos.
Estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, canais 24 e 524 da NET. Sempre lembrando que você assiste todos os nossos conteúdos nas plataformas digitais: Facebook, YouTube, Twitter e ainda no site da RDC TV, rdctv.com.br. Estamos recebendo hoje Lu Borghetti. Eu tenho a impressão que você casou com a arte na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na pobreza e na riqueza, até que a obra definitiva a separem. Estou certo? Completamente certo. O artista é um bicho estranho, porque a minha filha reclama, sempre reclamou, porque ela sempre se sentiu muito roubada com o meu ateliê, com a minha arte, porque alguma coisa acontece que ela está acima de qualquer coisa. E, infelizmente, é a verdade. Acima de mim, das pessoas, é uma coisa tão... Eu nem sei mais onde é que termina eu e começa a minha vida como artista, porque se misturou tanto, é tanto isso o tempo inteiro, que eu não sei o que seria de mim sem o meu manifestar artístico. Enquanto nós estamos conversando, nós já estamos vendo algumas obras suas aqui no Outras Palavras. O que você considera, Lu, definitivo em sua obra? Nada, como na vida, né? Nunca nada está terminado. Olha, eu fui aluna do grande mestre Iberê Camargo. Eu tive esse privilégio de conhecer o Iberê Camargo e a Maria, e durante 10 anos frequentar o ateliê dele, quando ele ainda morava na casinha da Lobo da Costa, do Lobo Gonçalves Lobo da Costa, que era a casa da sogra dele, da Dona Felicidade, mãe da Maria. Então, lá foi o período maior que eu estive com ele. Ele sempre dizia o seguinte, tem muitos ensinamentos que eu tive dele. Ele dizia assim, acho que o que seria um grande castigo? Um grande castigo se eu fosse para a vida eterna e tivesse que ficar vendo todos os quadros que eu pintei para sempre, sem poder mexer. Porque ele, até que a obra estivesse na casa dele, ele iria mexer. Eu também. E muita coisa que eu vejo depois, eu me assusto, porque é como se ela estivesse sempre inacabada. Tem coisas ali ruídos estranhos. Né? Porque ela é sempre uma evolução para algum lugar que não sabe onde é que é. Porque não tem essa, assim como a vida, a arte nunca está terminada. Essa frase não é minha, é da Lia. Agora, você foi aluna e foi também assistente de Iberê, tornou-se amiga dele. Sim. Isso durante quanto tempo? Quase 10 anos. Eu conheci Iberê quando eu tinha 30 anos, ele estava chegando do Rio, acho que ele estava chegando do Rio de Janeiro e estava fazendo uma exposição no Centro Comercial da Zenha. E eu não sabia nada de arte, eu tinha 29 anos, eu não sabia, 28, 29, eu não sabia nada de arte mesmo, eu fazia artesanato, pintava porcelana, pintava tecido desde criança. E passei por uma vitrine e vi um quadro que me chocou muito. E não era hiperrealismo, era um abstrato, entendeu? Dele. E eu disse, meu Deus, que obra horrível. Passei, voltei, novamente, por quê? Por que será que eu precisei voltar para ver uma coisa que me machucou tanto? Não contente, entrei, porque o inocente tem permissão, né? Eu entrei e veio um senhor me atender e eu disse, eu gostaria de conhecer, de falar com o artista. E ele disse, sou eu. Eu quase morri, porque eu estava imaginando um jovem, um menino, sim, e era um senhor. E aí eu disse, agora como é que eu vou dizer para ele? Mas eu vou dizer. Aí ele disse, gostaria de dizer alguma coisa? Sim. Eu não gosto da sua pintura. Aí ele disse, muito prazer, muito obrigado, porque é a primeira pessoa sincera que eu encontro. Eu também não gosto. Muito gentil da parte dele e foi muito interessante, porque foi a partir daí que a gente... aí eu vi, ele tinha uns desenhos que ele tinha feito, que eu nunca vi esses desenhos na fundação, desenhos que ele fez quando ele esteve preso, não é? E desenhos, o Iberê sempre foi um desenhista fantástico, os desenhos dele são maravilhosos, a obra dele é fantástica. E a partir dali eu comecei a ficar muito amiga dele, da Maria, morava quase com ele. Sabe? Vamos falar um pouquinho das suas incursões internacionais. Washington, na Europa, você também andou por Minas Gerais, fale um pouquinho Marco Túlio Rezende, eu fiz acho que em 90, eu fui para Minas. Marcos Rezende. É um grande artista mineira, Thaís Helt, a Milka de Castro foi outra pessoa importantíssima na minha vida, no meu trabalho, na minha trajetória. E eu ficava muito em Minas, eu fazia os festivais de inverno, ia para lá fazer
ficar um mês fazendo festival de inverno em Ouro Marco Preto. Rezende tem uma característica intimista, mas às vezes ele é um pouco pessimista. Bastante, né? O que restou da sua convivência com Marcos Rezende? O que você viu no mundo das alterosas, Lu? Eu convivo muito com esses artistas. A convivência de artista não é uma coisa muito boa. Está saindo um livro aí, ainda não foi traduzido para português, que se chama As Rivalidades entre os Artistas. Eu não tenho nada disso com o Marco Túlio Rezende, até porque a gente mora muito longe. Mas se eu tivesse isso com os artistas, se amam e se odeiam na mesma intensidade, sabe? Até por admiração, né? Quando você admira muito um artista, ele não é muito confortável, né? Você gostaria talvez de achar, a gente tende a achar que o outro sempre está fazendo uma coisa melhor que a sua, não é? E eu convivo bem, eu acho, até com essas coisas, mas evidentemente que eu acho a obra do Marco Túlio maravilhosa, acho a obra da Thaís maravilhosa, do Amílcar, né? Bom, e convivendo com artistas, você também teve a responsabilidade de coordenar a área de artes plásticas da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Como é que foi essa sua atividade no setor público? Bom, eu tenho que agradecer muito ao nosso querido amigo Roque Jacob, porque ele me deu de presente uma coisa, estudar da minha curiosidade foi muito interessante. Esses 10 meses completamente adversos da minha vida, nunca me imaginei num posto de liderança de uma coisa tão séria e tão complexa. E o que eu vi lá dentro, e eu acho bem importante até falar, eu sempre tive um pouco de dúvida sobre 2 segmentos das artes visuais que não vão se cruzar e parece que não vão conseguir se cruzar. Que é assim, o pessoal que sai do Instituto de Artes, com todos os artistas que não fizeram o Instituto de Artes, inclusive, eu não fiz Instituto de Artes, por isso que eu talvez compreenda bem esse assunto. São estradas diversas, são estradas que dificilmente conseguirão se entender. E eu vou te dizer, hoje eu compreendo os 2 lados muito bem. E cada um tem seus valores e tudo mais. O problema é que é dividido. Existe riqueza e pobreza no universo artístico? Existe, como em tudo, né? Claro. O que pode ser pobre no universo artístico? Eu acho que 2 coisas. A primeira é o pouco pensamento, a falta de conhecimento. A arte é de uma amplitude e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe 2 coisas. Primeiro, que não sabemos nada. E ao não saber nada, a gente dá mais valor ao outro. Em geral, sendo artista ou não. Então, muitas vezes as pessoas falam coisas ou a coisa fica mais depauperada pela falta de liberdade ou de conhecimento, porque o conhecimento é que te liberta, né? E eu vejo muito isso, falta de conhecimento, infelizmente. Lu, você tem um patrimônio artístico, você tem um acervo espetacular, uma fortuna artística, eu poderia dizer. A sua fortuna estaria na Suíça ou, digamos assim, na esquina da Rua da Praia com a Avenida Borges de Medeiros, aqui em Porto Alegre? Acho que não está em lugar nenhum. Se nem eu tiver em Chapada? Que estacionar, nem em Chapada. Não está estacionado em lugar nenhum. O meu coração, eu sou uma pessoa muito aberta, mudo completamente. Pode ser que hoje, o que eu diga hoje, talvez eu veja essa entrevista daqui a um mês e diga assim, não, já não é mais assim. Talvez eu esteja crente, assim, acreditando em Buda ou taoísmo, seria por esse lado, mas mesmo nem isso conseguiu me convencer, nem aí eu consegui estacionar. Então eu não estaciono nunca. Me fale desse cristal aqui. Esse cristal é um adereço, que nem um brinco. Sim. Uma vez me perguntaram se era um preguinho que entrava daqui, eu parafusava aqui atrás. Foi a primeira coisa que chamou a atenção também da nossa querida produtora Letícia. Eu adorei, Letícia. Que logo não, que chegou. Eu troco todos os dias, mas é para ter um certo charme, eu acho. Você conviveu com Iberê, com Danúbio, com Renina Katz, com Katja Scherpenberg e hoje com Lia Luft, enfim, com figuras renomadas. E em tempos tão atribulados e tão turbulentos, você e muitos artistas e arteiros convivendo em vários segmentos, né, da vida nacional.
Como é que está o mercado da arte? Ele está sofrendo com hipertensão? Esse eletrocardiograma cheio de arritmias estabelece que tipo de realidade para quem vive da arte? Bom, é um horror, mas eu também me lembro que todas as entrevistas que às vezes eu vou dar uma olhada que eu fiz na minha vida, a gente sempre fala a mesma coisa. Por isso que eu digo, eu nasci e me criei na crise. Eu já nem acredito mais nela, eu acho que já ficou um mantra essa crise. Porque sempre foi difícil vender obras de arte. Sempre foi difícil vender arte, o viver de arte. Eu vivo das aulas que eu dou, é isso que paga minhas contas. Não é o meu quadro. Eu tenho que liberar o meu quadro. Eu não posso depender dele para pagar a conta da luz, da água, telefone e todos os impostos que me são impostos, não é? Sem eu querer, porque as coisas não são atendidas conforme a gente dá demanda de pagamento. Mas, então, eu acho que a crise sempre houve e vai continuar assim, a não ser para grandes investimentos como Picasso. A obra do Picasso não está na crise. Eu vou cometer uma indiscrição aqui, que na verdade não é indiscrição, porque foi para as redes sociais. Existe uma obra de arte hoje na calçada, bem na frente da sua residência, e que foi para o Facebook. Pois é, que bom. E ali, isto é oriundo... Essa é a nossa realidade. Isso está imposto a despeito do imposto que você paga. Exatamente. E o pior, tu não sabe, que é um troço que não vai ter... Desde 2012 que eu estou lutando com uma árvore. Agora me diga, o problema pior, mais sério, é o meio ambiente, é o pessoal do meio ambiente. Porque eles vão lá... Eu tenho 3 problemas na árvore. A raiz, que quebrou todos os canos e não tem mais solução. Levantou a calçada, as pessoas estão caindo, eu já caí, todo mundo cai ali. Então, interditei. O tronco que caiu todo para um lado de cá, então ele uma forquilha, se tu tira um lado da forquilha, a outra vai cair, então vai cair esse lado. Só que quando caiu faz 2 anos, eles foram lá, retiraram só o que caiu, eles não podaram o outro lado. Além disso, tem um poste de alta tensão em que os fios estão todos entremeados na árvore e que está dando choque. O povo do meio ambiente vai lá, olha para o tronco e diz assim, esta árvore está muito sadia, não pode ser retirada. Entendeu? E aí, isso está desde 2012 e até fiz uma conta errada de 2012 a 2018, parece que são 6 anos, eu tinha dito que eram 4. Sim. Por quê? Porque está esse impasse. É uma árvore que tem 20 metros de altura para um parque, não para a rua. Então, acho que eu, em sã consciência, que moro em casa, vou querer tirar uma árvore maravilhosa de um lugar? Claro que não. Eu quero, só que eu perdi o meu pai por causa desses descuidos da cidade. Meu pai foi vítima de um bueiro aberto na Plínio Brasil Milano, há 4 anos atrás. Portanto, eu tenho histórico do que significa descuidos de gestão nessa cidade. Tá? Eu não estou falando de toque de ouvido, não, eu sei disso. Por favor, não sei se vai ter jeito. Olha, eu já tentei todos os jeitos. Tem muita gente envolvida, mas até agora ninguém foi lá arrumar. Nós estamos conversando com Lu Borghetti, aqui no Outras Palavras. Voltamos no último bloco, logo após o intervalo. Estamos retornando para o último bloco do Outras Palavras aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Lu, nos ensaios fotográficos existe uma foto trabalhada em que você fala em Zeus, deus da mitologia grega, já teria morrido. Ele morreu mesmo ou caiu na descrença? É uma maravilha. O dia que eu vi isso, porque eu não sou uma fotógrafa, eu sou uma pintora que eu me aproprio de imagens que eu vejo, que são pinturas que estão nas ruas, nos cascos dos navios que tinha o Bernardino Cabageiro, que infelizmente foi fatiado e vendido a peso, que estava aí no Cais do Porto, e que eu durante 10 anos fotografei o casco desse navio. E um dia eu estou passando em algum lugar e estava escrito assim, Zeus morreu. Eu achei fantástico, porque alguém participou que Zeus morreu. Uhum. Então, essas coisas eu acho assim, que são pinturas impressas. E eu não sou uma fotógrafa assim, preocupada que seja uma câmera espetacular. Não, eu respeito muitos fotógrafos para fazer qualquer coisa que eu não posso me titular fotógrafo, porque um fotógrafo tem uma técnica preciosista e eu não tenho. Eu capturo imagens com alta resolução, evidentemente com cuidados, mas é uma pintógrafa.
Tá, mas entre a pintura e a fotografia, você prefere qual delas? A música. É verdade. Eu que já estive naquele ateliê, vejo que a música sonoriza aquilo permanentemente. Eu sou uma apaixonada, sabe, que de cantochão. Sim. A Vila... Eu tenho dificuldade um pouco com algum tipo de jazz. Eu não consegui ainda educar meu ouvido, já eduquei meu ouvido até para Hildegard von Bingen, que eu acho é engraçado porque ela é do ano 1000, né? E tu vê, a gente fala de preconceito, de divisão entre homens e mulheres. O cantochão era uma coisa eminentemente do homem. Sim. Mas essa cantora, ela foi fantástica, ela cantava, ela era uma monja beneditina. E ela cantava. Mas hoje, quando eu fui dar aula uma aula de História da Arte que eu dou nas quintas-feiras, eu queria falar sobre música. E quando eu fui procurá-la, eu queria ver se alguém dentro do mundo da História da Arte tivesse linkado ela com o canto gregoriano. Não, ela é uma entidade separada, uma mulher que estudou biologia, que era fantástica. Então, de lá, passando por todas as músicas renascentistas, eu sou apaixonada por Mahler. Eu me emociono, eu tenho a síndrome de Stendhal definitivamente, quando eu escuto, por exemplo, o Requiem de Verdi, eu sempre tenho que estar preparado para a ira de Deus, que é aquela parte mais linda. Eu sempre fico completamente... Mas aí você vai variando este playlist lá do ateliê de acordo com os seus alunos e com o ambiente? Eles têm que aguentar minha música. O que é que eu vou fazer? É a imposição. Eu ponho no YouTube, o YouTube já sabe tudo que eu gosto. Quem faz a minha playlist, eu nunca fiz playlist, só fiz para Ivete Vandalize, quando eu fiz o programa dela, das suas 10 músicas, eu fiz a única playlist na minha vida. Aquele programa é lindo da Ivete, né? Lindíssimo. As músicas que fazem a sua... Você me disse que descobriu que a sua vida toda está ligada à música. Inclusive, meu nome tem a Bacana. Quando Elisete Cardoso cantou a Bacana do Vila Lobos, que foi a letra é do... agora eu esqueci. Sim. Mas ela é uma letra fantástica, né? E com aquela música do Vila Lobos. E essa tá no meu playlist. Calas também. A Calas é demais, não é? Ficar escutando assim a Calas, aquela voz assim que vem, parece a Hildegard. Tem ela lá atrás e a Calas aqui na frente. Agora, ter discípulas como a inquietante e ao mesmo tempo brilhante Lia Luft não a transforma numa literata das artes plásticas ou numa escritora em tinta líquida? Olha, eu estou fazendo uma curadoria dela agora, vai ter uma exposição dela na cidade de Natal. De Santa Cruz do Sul. Santa Cruz, que eles me ligaram para ela e ela não quer nem saber, passou para mim essa árdua tarefa. E aí eu tomei a liberdade, se ela confia em mim, e vai ser então do jeito que eu imagino. Evidentemente, a Lia não é uma pintora. A Lia é uma escritora que tem o seu hobby na pintura. E ela faz muito bem, porque ela faz aquilo sozinha, ela gosta, é um momento, talvez, o hiato, onde ela está ali, que ela pode exercitar uma outra coisa que não seja a sua profissão. E, então, eu acho maravilhoso o trabalho dela, às vezes fica bom, outras vezes não. Eu tenho alunas também que são minhas alunas. Quantas alunas já são artistas? Ninguém forma ninguém e ninguém transforma ninguém em artista. É bom saber isso. Artista é uma coisa que não tem como ensinar. A gente ensina técnicas, mas ninguém ensina linguagem para ninguém, né? Isso é um caminho solitário, totalmente. Então, nesse sentido, e também porque quando nós estamos juntas, ela não é a Lia Luft famosa, assim como nem eu sou. A gente consegue tirar fora, deixar fora da porta essas personas, para a gente poder brigar, inclusive, né? Mas aí o aluno se autoconstrói, ele vai se autodefinindo, claro, ele vai se autodesenhando. Nunca ninguém diz nada, muito pelo contrário. Se eu tivesse ouvido Iberê, provavelmente o Iberê nunca achava que ninguém era bom. Ele gostava de pintores, eu acho que da Maria Leontina e do Volpe, Maria Leontina e tem mais um artista, hoje eu estou péssima de memória, brasileiro, que ele gostava muito, mas eu nunca vi o Iberê. Primeiro, ele não falava,
Goya. Esse sim. Goya. Até eu fiz um trabalho no meu blog, tá lá, eu fiz um paralelo dele com Goya. Sim. De tanto que ele gostava do Goya. Esse sim era seu mestre regente maior. E você herdou também essa paixão por Goya? É, porque eu aprendi muito bem. Eu tive um mestre para me ensinar, inclusive, a enxergar Goya. Porque não é bem assim, e tão fácil enxergar e ver esses mestres tão magnânimos como do perfil do Goya, né? É preciso ter um olho ensinado para enxergar. Eu acho que quando lhe perguntei sobre as suas experiências internacionais, eu não lhe permiti responder assim de imediato. Vamos falar um pouquinho sobre suas viagens. Também não tanto, né? Mas eu fiquei durante uns 6, 7 anos trabalhando em Washington, 2 vezes por ano. Continuo trabalhando com essa galeria, Picasso Gallery. E o Abdi, que é o meu marchand de lá, a gente tem uma ligação muito legal. É que durante um período, eu fiz uma exposição pela Embaixada do Brasil em Washington, e esse galerista viu e começou a querer fazer exposições minhas lá. E foi um período muito produtivo em vários segmentos. Agora, os Estados Unidos, agora parece que está se endireitando, não sei, mas teve um período no segundo governo do Obama que eles tiveram uma recessão bastante grande. Eu fui meio que também... eles pararam de me patrocinar. E sem patrocínio não dá para eu ir fazer incursões por Washington. Agora, se começar a melhorar, parece que tem uma próxima exposição marcada para o ano que vem para mim, em Washington novamente. Mas aí você andou também por Florença. Estudei lá. Estudou lá. Eu fiz um curso pequeno, não dá para dizer, eu fiquei 3 meses lá fazendo um curso, mas muito mais baseado em murais e aquarela, né? Mas não deu para me aprofundar, porque aí tinha filho, tinha que voltar, né? Depois também tive uma ligação um pouco com a Espanha, de uma exposição que eu fiz lá, de um trabalho que eu fiz em Porto Alegre, que foram 98 porto-alegrenses lendo Garcia Lorca. Esse trabalho foi feito todo dentro do meu ateliê e personalidades eu fiz junto com o Consulado de Espanha. Foi feito todo dentro do meu ateliê e hoje está, esses 98 porto-alegrenses, lá na Fundação Federico Garcia Lorca, em Madrid. Vou lhe perguntar sobre o que já me perguntaram. Borghetti tem ligação com a família de Renato Borghetti, o nosso querido músico? Os pais, o pai dele e o meu são primo-irmãos. Então, eles todos vieram de Flores da Cunha. Renato Borghetti estará conosco aqui na próxima quarta-feira, no Outras Palavras. Um beijo para ele e para a família dele, que eu amo, adoro essa família. A Alda e o pai dele são pessoas incríveis, né? Eu imagino que o parente, eventualmente, possa estar nesse playlist do Ateliê da Lu também. Eu sempre digo para ele, olha, Renato, eu tenho um sonho na minha vida, que alguém um dia pergunte, pode ser que seja tu, que pergunte a ele, escuta, por acaso tu é parente da pintora? No texto, nós estamos falando em Lia aqui, que eu acho que é para seduzi-la, né? Para vir no programa, né? Se ela não vier agora. No texto da Lia, uma dualidade singular, em síntese, é o que ela escreve. Se é que alguém multifacetada pode ser singular. Ali se juntaram 2 infernos e cada um escolhe o seu deleite predileto. É no campo das dúvidas, das dualidades e devaneios que os artistas capturam os olhos de quem vê as suas obras? Eu fico sempre pensando assim, como eu queria por um segundo ter o olhar de uma pessoa que vê os meus quadros. Como é que as pessoas enxergam aquilo que eu faço? Porque provavelmente é muito diferente daquilo que eu estou vendo, né? O olhar do artista, de tanto estar próximo, é um olhar viciado, né, da sua obra. E por isso dolorido. Porque tu está tão inserido naquilo e tanto em busca de um resultado tão utópico, porque a gente não sabe qual vai ser. E não tem uma coisinha assim que dê um apito de, bom, terminou agora o quadro, sabe? E eu acho que acontece isso mesmo com o pessoal da literatura, com o pessoal da música. Assim, é meio que a gente deixa para o próximo, por isso que a gente faz o próximo. Lu, eu espero que nós possamos nos reencontrarmos muito em breve, numa outra oportunidade para voltarmos a falar sobre sua vida, sua arte, seu trabalho, sua trajetória. Foi uma alegria lhe receber aqui no Outras Palavras. Alegria minha, um prazer e uma honra frente às pessoas que eu vi que já foram entrevistadas aqui por ti. Muito obrigada. Tomara que eu não faça feio.
Muito obrigado, Lu. Eu agradeço. Nós conversamos com a pintora e fotógrafa Lu Borghetti, ou Alice, ou Elisete, ou Helena. Lu Borghetti, Todas muito essas. obrigado. O Outras Palavras volta na próxima segunda-feira aqui na RDC TV. Fique ligado, vem aí Cadu Oliveira com 2 toques. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.